Prestar atenção. Existem dois tipos de leishmaniose, a tegumentar e a visceral. A tegumentar não é contagiosa, ela não pega de pessoa para pessoa, apenas pelo contato. A pessoa que pega essa doença sofre de muitas feridas na pele, conhecidas como ferida brava. Essa ferida aparece onde o mosquito pica na pele, e ela vai aumentando até deformar nossas pernas, braços e principalmente o rosto. A pessoa, além de sofrer com as feridas, tem que tomar muitas injeções. E mesmo quando sarar, as marcas das feridas vão ficar para sempre na pele das pessoas. E temos também a leishmaniose visceral. Essa é muito perigosa e pode matar a pessoa que for picada por esse mosquito e ficar doente. A pessoa fica com muita febre, fica pálida, emagrece muito, fica com anemia e a barriga cresce muito, porque uma inchação aumenta o tamanho do fígado e do baço. E a pessoa morre se não for tratada com rapidez e durante muito tempo. Puxa, professor, que coisa triste a leishmaniose. As pessoas que vivem ou trabalham perto das matas, de rios, das roças, têm que tomar muito cuidado, né? Não somente essas pessoas, minha criança, na cidade também. As pessoas que moram nos bairros mais afastados e onde não existe limpeza, onde tem lixo jogado, onde fica água empoçada, mau cheiro, sem rede de esgoto. Os cachorros sem dono ficam andando pelas ruas, fazendo cocô, revirando lixo e juntando mosquitos. Esses lugares são muito perigosos.
sabem como esse sem vergonha de mosquito é feio e mau. Ao picar as pessoas, o mosquito passa para o sangue do coitado uns bichinhos horríveis que causam a febre amarela e o dengue. E essa doença é terrível e pode até matar. Esse mosquito costuma picar as pessoas durante o dia, no início da manhã e final da tarde. Nossa, e o que a gente sente? Boa pergunta! A pessoa picada e infectada pode ter febre alta, dores musculares e nas juntas, dor nos olhos, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo todo. Se você sentiu ou sabe de alguém que sentiu um desses sintomas, corra com essa pessoa para o centro de saúde mais próximo de você e lembre-se de não tomar nenhum remédio. Como tratar um doente de dengue? Repouso absoluto, deitado em lugar agradável, sem fazer esforços. Tomar muito líquido, sucos de frutas, leite e principalmente água, a toda hora. Tomar remédios apenas para baixar a febre e evitar as dores, mas somente com a orientação médica. E uma coisa importantíssima, crianças, não se pode tomar aspirinas, nem comprimidos que contenham ácido acetil salicílico, como AAS, melhoral infantil, melhoral adulto, esse tipo de medicamento. E muito cuidado com a higiene. A higiene é fundamental para a gente acabar de vez com a dengue. Lembrem-se sempre disso. Esse mosquito costuma depositar os seus ovos em qualquer lugar onde existe água limpa e parada, de onde crescem os filhotes até que saem para picar suas vítimas. Até uma tampinha de garrafa que estiver com água pode servir para ele colocar seus ovos. Quando tem água, eles ficam grudadinhos na parede do recipiente e em 2 ou 3 dias os ovos eclodem, ou seja, viram essas pequenas larvinhas. Eca! Pouco depois, essas larvinhas se transformam numa pupa, que é este casulinho, onde ela começa a desenvolver suas asinhas e se transformar no mosquito. Por isso, temos que eliminar qualquer possibilidade desses ovinhos se transformarem. E alguém sabe me dizer como fazemos isto? Não deixando que nada junte água. Exatamente! E vejam só como essa praga é resistente. Mesmo sem água, os ovos podem viver mais de 1 ano nos cantinhos. Aí, quando qualquer aguinha aparece, eles se desenvolvem. Por isso, é muito importante a gente prestar sempre atenção em todas as épocas do ano. Baldes, vasos de plantas vazios e garrafas vazias devem ser guardados de boca para baixo. Na piscina, a água tem que ter cloro e ser limpa pelo menos 1 vez por semana. Temos que lavar as vasilhas onde damos alimentos para os animais pelo menos 1 vez por semana, com bucha, sabão e água corrente. Os mosquitos costumam voar baixo, mas quem mora em prédio tem que ter o mesmo cuidado, porque eles podem ser transportados dentro dos carros ou subir pelo elevador. Quando vocês têm um balanço de pneus como o do terreno em que brincam, peçam para o papai fazer pequenos buracos nele para que não acumule água de chuva. E falando em pneus, pneus velhos, latas, copos e outras coisas que as pessoas jogam no lixo podem juntar água e ser um local perfeito para que o mosquito coloque seus ovos. Por isso temos que ficar de olho em tudo. Esvaziar os pratinhos que ficam debaixo dos vasos de plantas e colocar areia é importante. E também não deixar que as folhas fiquem cheias de água. As lixeiras devem ser tampadas. E os suportes de água mineral devem ser limpos toda semana. E não se esqueça de dar uma olhada também como anda o filtro de barro da sua casa. As calhas devem ser examinadas para ver se não estão entupidas e juntando água. E as lajes devem ser secas depois das chuvas. O
tracoma é uma doença inflamatória dos olhos, causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, que ocorre principalmente nas crianças. É uma doença simples, mas que, se não for tratada, pode levar à cegueira. Está diretamente ligada às condições de vida, de saneamento e acesso à água. A transmissão ocorre por contato direto, por meio da secreção dos olhos de uma pessoa com tracoma para outra, principalmente em ambientes coletivos como escolas e creches. A transmissão acontece também por contato indireto através de objetos contaminados com secreções do olho, como lápis, borracha e caneta, de roupas de cama e lenços e de toalhas de rosto e de banho. As moscas podem contribuir levando a doença de uma pessoa para outra. Os sintomas do tracoma são coceira nos olhos, que ficam vermelhos e irritados, com sensação de areia, lacrimejantes e com secreção. É possível que os olhos fiquem também com intolerância à luz. No entanto, em muitos casos, a doença pode não apresentar sintomas. Às vezes, a pessoa tem a doença várias vezes e não percebe. As repetidas infecções podem resultar em cicatrizes nos folículos na área interna da pálpebra superior. Estas cicatrizes podem levar a uma deformação das pálpebras, o que faz com que os cílios fiquem voltados para a parte interna do olho, em contato direto, prejudicando assim a visão. Com o passar do tempo, o cílio roçando a córnea pode deixá-la opaca, o que pode resultar em cegueira definitiva. O tratamento é fácil e atualmente é feito com a administração de antibióticos orais em dose única. Além do tratamento com medicamento, é fundamental a promoção da higiene pessoal e familiar, em especial a limpeza do rosto, da roupa de cama e banho. Para isso é preciso ter disponibilidade de água e saneamento e evitar a contaminação do ambiente com lixo, para afastar as moscas. Saneamento básico, acesso à água potável e destino adequado do lixo são medidas muito importantes para evitar o tracoma. É preciso ainda lavar as mãos e o rosto várias vezes ao dia, não coçar os olhos, não usar toalhas ou lenços de outras pessoas e evitar dormir na mesma cama com várias pessoas. Em Pernambuco, a doença está presente em 96 dos 184 municípios situados principalmente na região do Agreste e do Sertão. Contudo, a partir dos últimos inquéritos realizados pelo programa SANAR, observa-se que a doença está seguindo em fase de eliminação enquanto causa de cegueira.
Historicamente conhecida pelo nome de lepra, a hanseníase é uma das mais antigas doenças que atingem o ser humano. Documentos escritos indicam que a doença teve origem na Índia e China, considerados os berços da lepra. Múmias descobertas no Egito já mostravam o que seriam os primeiros sinais da doença. A lepra sempre foi associada à impureza, castigo divino e deformidades. Isso tudo agravado por preconceitos. Hoje o termo lepra, no Brasil, foi substituído por hanseníase. Esta doença é causada pelo bacilo de Hansen, que atinge pele e nervos. Observa-se o agente causador da hanseníase pela microscopia eletrônica de varredura. A transmissão habitual da hanseníase é pela via aérea superior e, na maioria das vezes, precisa de contato prolongado para ocorrer a contaminação. Após a transmissão, o bacilo penetra na corrente sanguínea até chegar na pele, onde ataca os nervos. Durante a etapa inicial, a doença pode determinar o surgimento de mancha clara na pele. Ao acometer os nervos, ela poderá determinar dormência na pele, e quando lesa a inervação do folículo piloso, ocorre a queda dos pelos. O comprometimento dos nervos das glândulas sudoríparas determina a redução do suor, deixando a pele nesse local mais seca. Um fator decisivo é a resistência imunológica individual, que determinará a forma clínica da doença. Existem formas com poucos bacilos e lesões localizadas, mas também formas mais graves com lesões disseminadas e muitos bacilos. Essa classificação é importante, pois definirá o tratamento a ser utilizado. Hoje, há cura para a hanseníase e é importante fazer um diagnóstico precoce. O tratamento precoce da hanseníase permite que as lesões regridam e evita sequelas. O tratamento é gratuito e já nas primeiras doses elimina a possibilidade de transmissão a outras pessoas. Tuberculose é uma doença que já foi causa de muitas mortes no passado, mas graças aos avanços da ciência, hoje a doença pode ser completamente curada se tomados todos os cuidados necessários. Por isso, tomar conhecimento dos sintomas pode ser uma grande arma para detectar o problema ainda no início. A tuberculose já foi uma das doenças mais mortais da história da humanidade, mas foi só no século XIX que um médico chamado Robert Koch percebeu que as pessoas que tinham contato com portadores da doença acabavam contraindo-a também. Quando uma pessoa infectada tosse, ela libera gotículas que podem ficar dispersas no ar durante horas. Uma pessoa sadia, ao respirar normalmente, acaba inalando também a bactéria, conhecida como bacilo de Koch. A gente aspira a bactéria e ela, em geral, vai para onde é mais ventilado no pulmão, que, em geral, é na parte de cima do pulmão. Então, a gente pode pegar aqui que
O bacilo ele entra pela via aérea, pelo brônquio, e aí ele vai se instalar na parte de cima do pulmão, às vezes provoca grandes cavidades na parte superior do pulmão. Dependendo do sistema imune do paciente, a doença pode nem se desenvolver. No entanto, o aparecimento de sintomas como tosse seca e contínua e mais tarde com presença de secreção pode levantar suspeitas. Mas é claro que a tosse não é um sintoma determinante para a tuberculose. O quadro típico também pode apresentar suores noturnos, dor no peito, tosse com secreção por mais de 3 semanas, febre e até tosse com sangue. Baseado nos sinais relatados e em exames como a radiografia, por exemplo, pode-se identificar a doença e então dar início ao tratamento. Todo tratamento no Brasil é às custas do governo. Ele é dado em qualquer centro de saúde e o tratamento dura uns 6 meses. É um conjunto de 4 medicamentos que são dados. A pessoa toma em jejum esses remédios e eu posso afirmar para você assim, que praticamente todo mundo cura se tomar o remédio direito. Evitar os fatores de risco é a melhor forma de manter a doença longe de você. Para as crianças até 5 anos, é recomendada a vacina BCG. Essa BCG, na verdade, ela previne as formas graves da tuberculose. Ela não previne a doença, a tuberculose, claramente. Não está muito bem definido se realmente isso é tão eficaz para a prevenção como se possa vender. Mas, no geral, para profissionais de saúde, é liberado também pelo SUS. Além da vacina, prevenir a tuberculose pode envolver outros cuidados. Evite contato direto com quem tem a doença e crie hábitos saudáveis para fortalecer o sistema imunológico. Quem tem AIDS e diabetes deve ficar mais atento, já que estão mais propensos à contaminação.
A gripe A é causada por um vírus novo chamado influenza A, H1N1. Por que devemos nos prevenir da doença? Nosso corpo não possui imunidade contra o vírus, não sabe qual vai ser o comportamento dele, pode sofrer mutações imprevisíveis. A gripe é uma doença respiratória aguda, diferente do resfriado. Não existe vacina, por isso a única proteção é se prevenir. Vamos conhecer agora as formas de prevenção contra o vírus influenza A, H1N1. Preste atenção. Contato físico. Para cumprimentar seus colegas, prefira um aceno a um beijo. Cuidados de higiene. Lave bem as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Utilize o álcool em gel para higienizar as mãos e pertences. Cubra a boca e o nariz com lenço descartável ao tossir ou espirrar. Em seguida, deposite o lenço no lixo. Se você não possui lenço, espirre sobre o lado de dentro do braço. As mãos não devem ser colocadas na frente da boca. Traga para a escola sua própria caneca para beber água. Evite aglomerações. Prefira ficar em ambientes com poucas pessoas. Aproveite para curtir em sua casa, descobrindo formas alternativas de lazer. Ambiente arejado. É importante manter os ambientes sempre bem arejados. Por isso, abra sempre as portas e janelas de sua casa, meio de transporte e de sua escola. Sintomas: febre alta, tosse, dor de garganta, muito cansaço, dor no corpo. O que fazer se tiver os sintomas? Avise seus pais ou responsável. Vá até uma unidade de saúde para ser avaliado. Caso esteja sob suspeita de ter contraído a gripe A, você não pode frequentar a escola por 7 dias. Fique atento!